vai dormir aqui na igreja. Nós vamos conversar um pouquinho agora, antes do nosso culto, né? Tive a honra de ser convidado para falar também aqui na escola dominical. Glória a Deus. Né? Conversar um pouquinho, né? Sobre alguma coisa que Deus tem nos falado, e nós vamos falar sobre oração. Amém? Amém. Eu quero renovar em você a força e a certeza que é, deixa eu chegar um pouquinho para cá, que aí o povo dali vê também, né? Só um pouquinho. Quero renovar em você a certeza de que a oração ainda é uma boa ideia. Amém? Amém? Nós estamos vivendo uma época que alguns falam, tem orado tanto por algumas coisas, não é? E não tem resolvido ainda. Mas sabe, irmãos, vamos continuar orando, porque oração é uma boa ideia. Orar é envolver Deus nas nossas coisas. Né? A Bíblia fala para orar direto, orar sem cessar, orar em todo o tempo. Não só em algum momento, só quando está tudo bem, quando está tudo mal. Não, a gente orar, a gente colocar diante do Senhor nossas coisas. Oração é por Deus participando de tudo na sua vida. Amém? Amém. Então vamos orar para a gente ter esse momento agora. Não é? Vamos orar por nossas famílias, vamos orar por nossas vidas. Falar com Deus é uma coisa muito importante. Né? Eu quero orar também abençoando cada um que veio aqui hoje de manhã, porque cada um chega com a sua história, não é verdade? Cada um vem para a igreja e vem com a sua história, vem com o seu momento. Alguns estão cheios de alegria, outros estão cheios de tristeza, outros estão cheios de preocupação, outros estão cheios de necessidades. Então nós vamos colocar tudo diante do Senhor agora. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã, esse espaço que o Senhor proporcionou agora para nós, para podermos conversar na Tua Palavra com esses irmãos que o Senhor abençoou e já puderam estar na Tua casa mais cedo, nesse domingo, para podermos, ó Deus, estudar um pouco mais da Tua Palavra. Há coisas sempre muito importantes na Tua Palavra, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Começamos pedindo perdão, Senhor. Perdão pelos nossos pecados, colocando nossas vidas diante do Senhor. Quero pedir também, ó Deus, por cada família aqui representada. Quero abençoar, ó Deus, cada família que está aqui representada. Os pais, os filhos, os netos, os avós. Ó Deus, a família é uma bênção. A família é onde o Senhor fez toda a sua obra ao longo da Bíblia. O Senhor começa a Bíblia com o casamento, o Senhor termina a Bíblia com o casamento. Então nós pedimos realmente que o Senhor nos abençoe nessa manhã e vamos conversar um pouquinho sobre a oração, ó Deus. Há tanta coisa a se falar sobre oração, mas queremos nessa manhã estar aqui a expressar a nossa gratidão a Ti, ó Deus, porque a gente pode orar. Nossas orações não são vazias, não são palavras somente, mas é algo que vai da nossa história para o Senhor. Nós acreditamos mesmo que o Senhor é capaz de fazer tudo aquilo que o Senhor prometeu. Abençoa a Tua palavra em nós, possamos ser revigorados por ela também depois do culto, quando vamos continuar nosso estudo, Deus, sobre o Deus que precisa de alguma coisa para mudar toda a nossa história. Muito obrigado, Senhor. O Senhor continua nos dando pães e peixes. Continua nos usando como aquele menino que ofereceu tão pouco e o Senhor atendeu a todos. Quando colocamos o pouco nas Tuas mãos, ele se torna suficiente. Nós te agradecemos por isso, Pai. Abençoa essa igreja. Abençoa a sua liderança, seu pastor, sua família. Abençoa cada um que ajuda, que milita. Que, ó Deus, desde as pequenas coisas até as grandes coisas nessa igreja. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Esse é um lugar abençoado. Um lugar que a gente pode vir para encontrar os irmãos, para
podermos cantar, orar, mudar, Senhor, o ritmo da nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Atos, no capítulo 4. Atos, capítulo 4. Sobre isso nós vamos conversar aqui. Temos um tempo aí para podermos conversar na palavra de Deus. Eu gosto de conversar na palavra de Deus. Eu sei que você está aí igual aquele patinho da nossa história, né? Com as perninhas aí batendo. Mas, graças a Deus, você está tocando a sua vida. Atos capítulo 4, verso 31, tem uma das mais interessantes revelações sobre efeitos, alguns efeitos da oração. Sobre isso eu queria falar hoje de manhã. Quero estimular você a não parar de orar. Glória a Deus. O fato da resposta ainda não ter chegado não quer dizer que Deus não ouviu. Amém? Amém. Às vezes o filho pede uma coisa para o pai faz aquele silêncio, né? Melhor o silêncio do pai do que o não do pai, né? Na hora. Porque se o pai fizer silêncio, você tem uma chance de dizer sim. Amém? Então confia no Senhor. Tá? Sempre que a gente pede algo para alguém, você tem que ter já algum relacionamento com ela e você tem que ter confiança nela, alguma confiança. Não, você não pediria. Não é? Então, Atos capítulo 4, verso 31, diz que os irmãos estavam orando na igreja por uma necessidade grande. A oração foi até retratada aí a partir do verso 24, mas o contexto era muito difícil. A liderança na época mais segura da igreja era Pedro e João. E Tiago tinha sido morto há pouco tempo, foi uma baixa na liderança, mas Pedro e João eram os grandes líderes. E tinha acontecido um milagre que abalou a cidade naquele momento, que foi a cura do coxo na porta de Formosa. No capítulo 3 fala que Pedro e João estavam indo para o templo, 3 horas da tarde, 15 horas, que era a hora que eles oravam, chamada hora nona. E quando eles estavam entrando no templo, assim, na porta principal, ficavam pessoas doentes, pessoas pedindo esmola, e estava ali um homem com um problema nos pés. A Bíblia fala que ele tinha mais de 40 anos. E aí Pedro e João estavam passando, você conhece a história, o homem pede ajuda, né, a expectativa de receber alguma coisa que é dinheiro mesmo, porque aquele homem, sabe, uma pessoa que está com os pés danificados, não pode andar por si mesmo, tem que ser levado pelos outros. Toda vez que a gente está limitado e depende que os outros levem a gente perdeu a liberdade de fazer o que a gente quer. Não é verdade? Se você está doente, os outros vão fazer por você. Então aquele homem era coxo. Ele não ia onde ele queria, ele ia onde levava. Ele não podia mais ter expectativa de conseguir sucesso na vida. Ele passou a viver de alguma coisa que os outros dariam para ele. Não é? Então ele viveu aquele momento difícil ali, era levado pelos outros, vivia do que os outros davam, não tinha expectativa, não podia firmar sobre os seus pés. Uma pessoa que tinha problema nos pés, era coxo, os pés não firmavam. E aí Pedro falou: olha, o que você espera de mim, eu não tenho para te dar. Eu não tenho dinheiro. Não tenho prata e não tenho ouro. Né? Mas eu tenho uma coisa que pode resolver seu problema, uma fé viva, um nome que tem autoridade sobre a doença dos seus pés. E ele falou: em nome de Jesus, levanta. Ele pegou o coxo pela mão e os pés dele firmaram, e ele que sonhava em andar, saltou, porque Deus nos dá mais do que a gente espera. Quando é que aquele coxo pensou que ia saltar um dia? Talvez ele vendo todo mundo passando assim, falou assim: eu queria poder só ficar em pé, só em pé. Porque quem não tem, valoriza um pouquinho. Quem tem muito,
recebe um pouquinho de saúde, valoriza a saúde. Quem tem muita saúde não valoriza um pouquinho da doença. Não é assim? Você vê menino jogando comida fora, é porque tem muita comida. Se você for na África, ninguém vai jogar comida fora. Né? Se a pessoa estiver com fome, não vai jogar comida fora, não. Quem tem muito fala assim, eu gosto disso, mas não gosto disso. Quem tem fome fala, eu gosto de qualquer coisa que esteja no prato. Não é assim? Está com fome. Está com fome. Então ele valoriza. E aí ele recebeu mais do que ele esperava, porque Deus nos surpreende para mais. Quando fala lá em João 10, que ele veio trazer vida e vida em abundância, ali não é abundância de quantidade, não, é abundância de qualidade. É abundante, quer dizer, o Senhor fala, eu vou te dar uma coisa tão boa que você nem vai querer outra. Não precisa ser muito, não, né? Mas naquele momento, às vezes é uma palavra, é um abraço, que você fala, olha, não precisa de mais nada. Eu vi a história de uma moça que trabalhava num hospital lá no Brasil. Eles fizeram uma área assim, que as pessoas doavam roupas. E essas roupas então eram doadas para as pessoas, não é? Ou vendidas, né? Vendidas para levantar recursos para o hospital. E a moça trabalhava lá nessa sala de roupas doadas. E entrou uma senhora para comprar roupa, e essa senhora era muito, 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 muito gorda. Sabe? Então, e ela então começou a procurar alguma roupa para comprar, e a moça viu que ela não ia achar roupa nenhuma. Mas aquela senhora andava lá para cá, com a esperança, e foi lá atrás, pegou as roupas lá de trás, mas achava uma. E a moça lá no balcão viu que ela não ia achar nada, e aquela senhora foi ficando triste, chegou perto dela e falou assim, parece que não tem nada no meu tamanho, né? A moça falou, tem sim, tem, está comigo aqui no balcão. Ela falou, é mesmo? O que é? A moça falou, um abraço. Eu tenho um abraço aqui que é do seu tamanho. E saiu do balcão e deu um abraço naquela senhora, e as lágrimas vieram no rosto daquela senhora. Ela disse, olha, não achei o que eu procurava, mas achei o que eu precisava. Como eu precisava de um abraço do meu tamanho. Você sempre vai ter alguma coisa do tamanho da outra pessoa, nem que seja um abraço. Amém? Amém. Nem que seja um abraço. Às vezes, o que a gente está precisando não é nada além de um bom abraço e dizer, ó, conta comigo. Você não está sozinho. Conta comigo, né? Às vezes a gente precisa isso, né? É alguém para chorar junto com a gente, não é alguém para arrumar nossas coisas. Porque tem coisa que só Deus arruma. Concorda comigo? Amém. Mas a Bíblia manda chorar com os que choram, não manda arrumar as coisas dos outros, não. Mas manda se alegrar com os que se alegram. Não é todo mundo que sabe alegrar com a alegria dos outros, não. E não é todo mundo que sabe chorar a lágrima do outro, não. Por isso aqui, nesse momento da oração, Pedro e João tinham sido presos por causa da cura desse moço, desse homem. Criou um constrangimento, porque aí eles falaram, como é que esse homem está curado? E Pedro, falou, ele está curado, porque Jesus, aquele que vocês prenderam, crucificaram, foi ele mesmo que levantou esse homem. E quem invocar o nome dele será salvo. Aí o negócio ficou complicado. E eles não podiam fazer nada com Pedro e João, porque estava lá o moço curado, ninguém podia falar nada. Aí eles quiseram fazer alguma coisa, né? E falaram para eles, olha, não fala mais desse Jesus não. Curou, tá bom, tá aqui o homem, não tem jeito. Eles falaram, oh, não tem jeito, nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Não é assim? O que foi isso? Não podemos deixar de falar. E aí eles não podemos, enquanto estava essa luta toda, a igreja estava orando, irmãos.
tem que usar o tempo todo. A gente tem que orar antes, tem que orar durante, tem que orar depois. Começou a perceber o problema, já começa a orar. Começou a aparecer uma necessidade, começa a orar. Não tem necessidade nenhuma, começa a orar para não ter. Não é assim? Fala, Senhor, muito obrigado que o Senhor me deu esse trabalho. Agora eu quero pedir a bênção para continuar nesse trabalho. E eles oraram. E aqui no capítulo 31, mostra três efeitos da oração. Não é? 3 efeitos. Isso, irmãos, é bíblico, está na Bíblia. Diz que acontece isso. Eu creio que está na Bíblia. E aqui, no capítulo, verso 31 do capítulo 4 de Atos, fala que tendo eles orado, aconteceram algumas coisas. Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Né? Eu e Rosana minha esposa, tivemos num lugar aí que eles tinham um canto assim, que eles simulavam um terremoto. Então você ficava parado na sala assim, né? Eles avisavam, olha, dentro de 1 minuto vai ter um terremoto na fase 1, só tal, 2, e para você sentir, e o cenário era como se fosse uma mercearia, né? E aí começava a tremer o chão, tremer tudo, as coisas saírem do lugar, e a gente tendo aquela sensação, irmãos, tudo que estava solto caiu. Tudo que não estava preso, soltou. Primeira consequência prometida na Bíblia, quando a gente ora, é que as coisas não vão ficar do mesmo jeito. Amém? O que tem que cair, cai logo. O que é firme, fica firme mesmo. O negócio é o seguinte, não fica no mesmo lugar que estava antes, o cenário será mexido. Talvez você diga, mas não está acontecendo nada, pastor. Não, você não está vendo, não quer dizer que não está acontecendo. Minha mãe tinha tanta fé num remédio para dor de cabeça, tanta fé, que ela colocava o comprimido na boca, quando ela engolia, falava, estou melhor. Eu falava, mãe, o comprimido nem chegou no estômago. Mas ela tinha tanta certeza que ia melhorar quando tomasse aquele remédio, que o remédio já passava a fazer um efeito positivo nela, no momento que tomou contato com ele. E quando a gente ama a Deus, tem pessoas que têm tanta fé na oração, que ela fala, comecei a orar, o negócio vai mudar. Né? Isso são mudanças que você não vê. Está lá a dor de cabeça, você toma um remédio, daí uma meia hora some a dor de cabeça, você sabe como é que foi isso? Você sabe como é que esse remédio trabalhou? Você sabe como é que ele trabalhou ali nas pontos nervosos, nas terminais ali do seu corpo, desensibilizou o cérebro, acalmou? Você não sabe. Não é? Você não sabe como o remédio fez no estômago. Eu só sei, eu não quero saber também não. Não é verdade? Eu quero saber o seguinte, como é que eu estava e como é que eu estou. Não é assim que a gente fica? Então, olha, há uma primeira promessa. O cenário, de alguma forma, será alterado. Amém? Amém. Talvez você veja isso na hora, talvez você veja um pouquinho para frente, talvez você veja só depois, talvez você nem veja. Mas que vai acontecer, vai acontecer. Não fica do mesmo jeito, porque Deus é fiel. E Ele disse que escutaria as nossas orações. O salmista fala que o Senhor recolhe até cada lágrima nossa e ela é levada diante de Deus. Um Deus que vê cada lágrima, que cada lágrima sua tem uma história. Tem ou não tem? Mulher, por exemplo, chora sempre. Ou de alegria, ou de tristeza, ou de vergonha, ou às vezes para tirar a maquiagem, não sei. Mas que chora, chora. A gente pode chorar de alegria e pode chorar de tristeza. E outro dia eu estava lendo uma reportagem, fiquei impressionado. Sabe o que eu li, Flávio? A lágrima da tristeza é diferente da lágrima da alegria.
Fiquei impressionado com isso, pastor. Fizeram um estudo, uma pessoa feliz que chorou porque estava feliz. A lágrima tinha um DNA, não sei, coisa. E quando estudaram, foi? As proteínas, ela tem uma fórmula pessoal. E quando a lágrima é de tristeza, é outra formação. Não é nenhuma coisa não. Então, meu irmão, cada lágrima tem uma história. E o céu registra cada lágrima. Sabe o que quer dizer isso? Tudo que acontece com a gente é importante para Deus. A Bíblia fala que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Tem irmãos que facilitam para Deus. É ou não é? Não é? O irmão carequinha facilita para os anos. Não é? A conta é mais rápida. Mas tem irmão aí que nós demora um pouco mais. Você sabe o que Deus está querendo dizer? Que Ele está tão interessado em você que até uma coisa que você não se importa, Ele se importa. Se você perguntar para alguém assim, você acha que é importante saber quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? O que você responderia, sinceramente? Hein? Se eles ficarem aí, tá bom. 4.646.000, não é para quê? Mas é porque Deus se importa. Então a primeira bênção é: o cenário será alterado. Atos 4:31, que está chegando aí, nós estamos falando sobre efeitos da oração. Então a primeira coisa que fala aí, tendo eles orado, o lugar tremeu, mudou. Segunda coisa, quem lê para mim? Lê para mim, Gonçalo. Segunda coisa. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Oh, graças a Deus. Isso aí tem um segredo maravilhoso. Sabe o que é? Se eles ficaram cheios do Espírito Santo, todas as outras coisas que ocupavam o espaço foram tiradas. E o espaço agora é todo ocupado pelo Espírito Santo. Amém? Ah, eu estava com medo. Tira o medo, porque o Espírito Santo precisa de espaço. Ah, eu estava angustiado. Tira a angústia, porque o Espírito Santo precisa de espaço. Porque a oração nos enche de Deus. Você pegou isso aí? Hein? Isso é muito bonito, hein, gente? Você se enche de Deus quando ora. Então, outras coisas que estavam ocupando o espaço do seu coração, às vezes ansiedade, né? Ansiedade, angústia, como é que eu vou fazer isso? Às vezes até responsabilidade ocupa o espaço, não é? A nossa filha de 16 anos, com algumas coisas, ela tem, a maioria das coisas, né? Ela tem uma responsabilidade tão assim, grande que ela sofre. E sofre com o que não precisa, porque ela sofre se o outro vai fazer direito, e se o menino que vai tocar, ela toca no louvor da igreja, aí ela fala, mas se o outro faltar, e aí vai faltar alguém para tocar, e eu só toco isso, falta minha filha, como é que você preocupa com o outro? Tem pais que são tão responsáveis que o filho cai e é ele que corta a perna. Já viu isso aí? Uma responsabilidade, não posso falhar, eu não posso errar, não posso. Aí isso vai ocupando espaço. Aí quando você ora, Deus fala, tira tudo isso e deixa que eu resolvo essas coisas. Sabe uma coisa que eu tenho descoberto, irmão? Deus não só faz melhor que nós, mas faz mais rápido que nós. Uma coisa que você gastaria talvez um mês para resolver, talvez Deus resolva em 3 dias. Porque Deus tem uma vantagem que nós não temos. Deus pode caminhar na frente das coisas, nós temos que caminhar junto com as coisas. Você entendeu isso que eu falei? Deus pode ir à frente. Deus falou, isso vai acontecer aquilo, então vou evitar aquilo lá. A gente não. Você tem que caminhar aqui para ver onde vai dar, para saber o que vai fazer. Não é? Então Deus tem a vantagem. Você também tem às vezes. Quando a gente vai ficando mais velho, você vê à frente, vê ou não vê? Você olha uma coisa e fala, isso não vai dar certo. O adolescente nunca vê isso. O adolescente vai, não, vamos fazer. E se não der certo, a gente vê. A criança então não quer nem saber, ela vai fazendo. Se você der uma
uma arma de fogo para um menino de 6 anos, ele começa, mas não, aí põe na cara do pai dele, eu vou matar você. Ele não tem noção do que aquilo pode fazer. Aí um adulto, eu fui visitar um irmão muito querido, ele é delegado de polícia, estava aposentado. Eu estive no exército um tempo, antes de ir para o ministério. E quando a gente está no exército, a gente faz isso por hábito, sabe? É hábito. Você pega qualquer arma, você faz um movimento que verifica se ela está carregada ou não. Isso é tão... Sabe que no exército toda hora você está mexendo com arma, é fuzil, não é? É a pistola, é revólver, o que for. Então, metralhadora. Então a gente, porque alguém pode esquecer alguma arma carregada, alguma coisa. Então era muito comum. Chegava uma arma para mim, aí era uma pistola, eu já fazia um movimento para ver. E ele me mostrou suas armas. Ele tinha umas 3 armas muito bonitas. Ele colecionava algumas armas. E eu falei, posso ver as armas? Ele falou, pode. Quando eu peguei uma pistola bonita italiana, que eu fiz o movimento, ela estava carregada com uma bala na agulha lá. Aí eu falei assim, que isso? Como é que você põe uma arma desse jeito? Ele falou, você entende de arma, então não me preocupei. Mas imagine se eu falar, não, está descarregado, né? E fosse ver o gatilho, se era um gatilho mais duro, e apontar, pá! Mas ele confiou, falou, não, você sabe mexer com arma, então eu não me preocupei. Mas às vezes a pessoa não sabe mexer com arma. E a gente confia, passa uma coisa para a pessoa, e ela faz um mal sem intenção às vezes. Não é verdade? Segunda bênção de quem ora. Deus vai fazer você ficar cheio dele. Para isso, ele vai tirar outras coisas que estão ocupando espaço. Isso é uma bênção. Quando a gente vai orando, vai esvaziando de outras coisas e vai enchendo de Deus. Concorda comigo? Vai enchendo das coisas de Deus. Ânimo, alegria, não é? Renovação de fé, esperança. São coisas que elas vão chegando. No primeiro momento elas estavam pequenininhas, mas aí Deus vai tirando outras coisas e você vai ficando cheio de Deus. Aí quanto mais você ora sobre uma coisa, mais de Deus vai tendo naquilo e daqui a pouco você tem uma decisão segura. Por quê? Tem mais de Deus do que de outras coisas. Amém? Amém. A terceira coisa, que o nosso tempo já está correndo, lê para nós, Gonçalo. Terceira coisa. Com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Houve uma mudança. Eles estavam receosos antes. Não era essa a postura? Preocupados com Pedro e João. Não sabiam como lidar com as outras pessoas. Estavam defensivos. Estavam assim, como é que vamos fazer? Não é? E se matar Pedro e João também? Como é que a igreja vai ficar? Eles estavam apreensivos. E a apreensão, a preocupação, aquele estado assim menor, deu espaço para intrepidez. Interessante. E essa palavra aqui é uma palavra forte. Intrepidez aqui é fazer com convicção. É mudar a postura, sabe? É quando você tomou uma decisão dentro e você está em paz. Tomei a decisão que vou mudar para outro lugar. Você fica em paz. Não é? Tomei a decisão que vou continuar fazendo isso. Está em paz. Tomou a decisão, isso você vai passar para os outros. Então, um efeito muito lindo da oração é que muda a nossa atitude ao passar o reino de Deus para outras pessoas. Nós vamos passar algo de bom para outras pessoas. Amém? Amém. Toda pessoa que ora é uma pessoa que tem a sua atitude mudada com relação aos outros. Ela passa a fazer diferente a coisa. Amém? Amém. Então vamos lembrar as 3 consequências aqui, 3 efeitos. Quem pode me ajudar? Qual é o primeiro efeito? Primeiro lugar. Isso quer dizer o quê? Mexeu no que está em volta.
Orar é dar a Deus a oportunidade de alterar, mexer nas coisas. Amém? Qual a segunda coisa? Nós ficamos cheios Cheio de Deus. Cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus? Hein? Se você falar que não, vou contar a escola dominical. Vou te contar a história de um homem chamado Dodô, que era lá da minha igreja, e resolvia as coisas de maneira diferente. Né? Deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Ou você está cheio de Deus, ou você está cheio de outras coisas, ou de outras realidades. E a oração reequilibra isso, né? Ou vai vindo o que é de Deus e vai saindo o que é meu. Não precisa ser do diabo não, irmãos. Nós temos muita coisa ruim na gente mesmo. Não precisa ser tudo mente de inferno, não. Tem coisa que é mente em nós mesmos. Nosso coração é mau. Nós temos estudado aqui que há dois princípios reais. Um, Deus é bom. Bom. Dois, nós somos maus. Isso é uma realidade. Não brinca com você mesmo, não, que tem maldade aí dentro. Tem maldade aí dentro. E ela só é freada por causa da fé, por causa do Senhor. Concorda comigo? Amém. Tem maldade aí dentro. Ela pode ser despertada, ela pode ser provocada, ela pode ser aprendida, mas tem maldade aí dentro. Como Deus é bom, Ele neutraliza isso. Quanto mais de Deus em mim, menos maldade minha, mais bondade de Deus. Né? Por isso a igreja falava que nele, por ele e para ele é que devem ser todas as coisas. E a terceira coisa que aprendemos, o que é? Com intrepidez. Anunciar com intrepidez. Mudou a atitude. Se Deus não nos ajudar, irmãos, se nossa atitude não mudar, ficar uma atitude ruim, uma atitude negativa, você será o que você pensa. A Bíblia diz que tal o homem, olhando no espelho, vê a sua imagem, assim ele pensa sobre si mesmo. O que a Bíblia está dizendo? Você é o que você pensa, você é. E se você começar a achar que você é ruim, você não presta, sua atitude é essa, você é um perdedor, é um loser. Você é uma pessoa que já vai chegar no lugar derrotado. Ah, então, pastor, eu tenho que chegar vitorioso. Não, não. Porque você não vai ganhar tudo. Você tem que chegar equilibrado. Você tem que saber o que você tem e o que você não tem. Quando Pedro, lá em Atos 3, falou, não tenho isso, mas eu tenho aquilo e vou te dar o que eu tenho, Pedro estava equilibrado. Amém? Amém. Vamos orar então? Estudamos um pouquinho isso aí? Tremeu o lugar, encheu do Espírito Santo e mudou a atitude. Que Deus te ajude nessa manhã. Vamos orar, estudamos um pouquinho a palavra, não é? Lidiane, você ora para nós, querido? Agradecendo esse momento. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade que